Dançando lambada. Dançando lambada. Vamos, que isto hoje é uma grande É viagem. verdade. Não sei se é harpa, se é flauta. É harpa, é harpa. Pois é, neste dia estávamos em 1610. Então, como ficaram com ar tão sérios a ouvir? Não, porque estava a pensar bonito. se seria uma harpa ou não, estava a tentar. Eu acho que é um instrumento típico. Típico, chinês. típico. Não sei se chamam Sim. propriamente É um harpa, cordofone. mas sim, no fundo é uma qualquer, sim. harpa. Também tem Sim, sim. algumas manias. É uma harpa? São cordas. É uma harpa. Vibração. Exatamente. 1610 dizia eu e morria em Beijing. Beijinho no ombro. Beijinho no ombro. Por acaso podiam tatuar o mapa da Beijinho. cidade no Grande ombro. indireta. Beijinho, beijinho no ombro. Fica a ideia. Aos 57 anos, falamos do missionário, mais uma vez, de um missionário italiano, Matteo Ricci. Matteo Ricci? Fui procurar imagens, é também o nome de um jogador da bola, então não tenho sorte nenhuma. Mas é igual? O nome é mesmo igual? É igual, sim, Matteo Ricci. Ele era italiano, não é? Ele nasceu em 1552 em Macerata. Isto é uma senhata da gata, sabe? Sim. Manhoso. Lá da zona, sim, Exato, claramente. Silvestre. Então não é? Certeza que eles têm lá uma Isabela Silvestre em Macerata, canta assim. Não tenho barqueiro, né? De remar. Muito giro. Isto na altura pertencia aos Estados Papais. Ainda bem. Ele fez os seus estudos clássicos, estudou filosofia e teologia e depois vai para Roma e estudou também ciências, matemática. Ele vai ser um grande matemático. Ele, por exemplo, tu dizes assim, 13 mais 2. Sim. Que Não. boa! E na altura já fazia de cor Cabeça. dedução agora do IVA zero, por exemplo. Ele já na Certo. altura era muito. Nem precisava de olhar para. Tapávamos os Havia preços. uma cena que era assim, eles repararam, eu lembro-me, ele punha sempre as mãos debaixo da coisa e às vezes tu sentias assim. Ah! Opa, este homem é incrível. Sem Vocês não Texas têm- Instruments. Exatamente, fazia só assim. Sim. Vamos à vida dele. Vá, por amor de Deus. E também astronomia. E assim, ele entrou para a Companhia de Jesus com a ideia de ser missionário na Ásia, uma posição a que ele aspirava. Ele passou por Portugal, ele vem para Portugal. Sabe-se que ele estudou em Coimbra e eu fui procurar o que é que ele estudou. Uau. Não é fácil, porque aparece em algumas biografias, é fácil dizer. Estudou na Universidade de Coimbra. Só que eu vi, ele já vinha de Roma, licenciado em Matemática e Astronomia, e ia tirar o quê? Um curso de TVDE? Sabem? A licença de TVDE. Já tinha feito Gerais, tudo. como tu Gerais, dizes. exatamente. Não, foi estudar português mesmo, porque a porta de entrada na Ásia era a Índia e Macau, onde se falava português. Portanto, ele vai, de facto, estudante na Universidade Rato. de Coimbra, é verdade, mas vai aprender português. Portanto, imagino que ele dissesse coelho, espelho, Coelho cuspe. abelha. Era assim que matamos lá o português. Muito bem. E depois lá segue para Goa, na Índia portuguesa. Por isso, é esperto. Fez um Espertíssimo. curso de verão em Coimbra. Sim, foi lá picar o ponto, Para ir para o alinhou campo de férias, Já percebi como é que é. para conseguir A ter minha avó, uma, claro, um cenário muito mais facilitado claro, em a pessoa terras de chega lá a conquista, dizer, claro. Tchau. Por exemplo, ele percebeu que havia ali uma diferença cultural. Ele dizia tchau e as pessoas achavam que ele estava a ir embora. Sim. Pá, Mateu, tchau para ti. Tchau, então tchau. Ah, vais e viravam as Vais costas. embora, acabaste de chegar. Se ele tivesse trauma de abandono, era lixado. Porquê é que vai toda a gente embora quando eu digo olá? Tchau lá, exatamente. Bom, ele viveu em Coxim. Portanto, ele está em Goa, depois vai para Coxim. Foi lá padre. Coxim é uma... Quando possam Não me visitem. conheço muito. Já lá estiveste, É agora muito vi. incrível. Até dormi na casa onde viveu o Vasco da Gama. Podes visitar lá o túmulo, que hoje em dia está vazio, porque o Vasco da Gama está cá em Portugal. O túmulo dele, o sítio onde o Camões viveu. É um sítio pequenino, é interessante. Ires ao museu. Há um colégio chamado Colégio São João de Brito. É incrível. Com este nome escrito assim. Sim. Vais ao museu de Coxim e tem lá um mapa da antiga Coxim e embaixo diz feito na fábrica da Viúva Lamego. Então, sério? É muito emocionante mesmo. Claro. Bom, ele lá vive em Coxim, foi padre, também foi professor de latim e de grego para compor. Padre Claro. também não. Sim. Na altura ganhava-se muito pouco. Era um X muito pequenino. Era. Claro que tinha umas ajudas, passe e tudo, mas. Sim. Deslocações. Sim, comias ali uma maçã, um pão. Claro. Também Cristo, Nosso Senhor Jesus Cristo não comia mais. E aguentou-se 33. Gravíssimo. Ainda estava a meio da viagem. Mas ainda estava a meio da viagem.
A viagem que o vai levar até à China, é lá que ele vai fazer a sua vida. Depois eu disse que ele morreu em Beijing, não é? Ele viajou até Macau, Macau era o interposto, já era uma... não era há muitos anos, 10, 15, 20, há décadas, uma colónia, não é uma colónia, um interposto português, e dali é que ele lá estava em Macau, e dali é que se partia para a China. Ele vai passar na China 28 anos, são os últimos 28 anos da sua vida. Claro, ele não é o primeiro europeu a chegar à China. Os portugueses estavam já há algum tempo instalados em Macau, que no fundo pertence à China, não é? E depois, já no século XIII, tinha havido viagens de dois irmãos mercadores de Veneza, Niccolo e Maffeo Polo, e depois o filho e sobrinho destes dois vai fazer o primeiro relato da China, o Marco Polo. Lá vai andar e dar conta destas histórias todas. Aliás, uma das questões que o nosso Matteo Ricci vai resolver é perceber se Cataio, que é como o Marco Polo chamava a China, que ele lá contava nos seus livros, era de facto aquela China onde eles tinham chegado, claro, estes séculos depois, não é? Estes 100, 200 anos depois. Agora, o Marco Polo tinha ido por terra e estes tinham chegado por mar. Portanto, ele pensou, para percebermos se tem que voltar alguém experienciar a terra, claro, para a gente ver se a gente se encontra aqui, dizendo, então, é a mesma China. E quem vai fazer esta viagem incrível, é uma expedição maravilhosa, em 1602, para perceber que sim, é uma expedição feita por um jesuíta português, o açoriano Bento de Góis. Incrível, lá está a sua estátua em Vila Franca do Campo. É uma viagem que um dia vamos contar aqui. O primeiro europeu, porque faz uma viagem diferente do Marco Polo, portanto é o primeiro europeu a passar por uma data de sítios na Ásia, o Afeganistão, o Turcomenistão. Isso é a perspectiva científica. Há a perspectiva local, que é o primeiro açoriano que quis bazar a fugir de lá para o Já está na China. Mas é uma figura que o Tiago pode confirmar. Sim, claro, confirma-se. Em Vila Franca do Campo em particular. Sim, imaginámos este tipo que sai de Vila Franca do Campo e vai parar a Pequim, surreal, do outro lado do mundo. Mas se for pelo outro lado não é mais perto? Por acaso, se calhar. Mas eles precisavam... aqui, não, grande viagem, do outro lado se calhar é só virar à esquerda. Sim, mas eu precisava de confirmar, não é? Fazer a viagem do Marco Polo. 3 séculos, não é? Estamos a falar com uma distância entre Marco Polo... Sim, 200, 300 anos. E este Bento de Góis. Sim, é quase 300 anos, sim, é verdade. E percebeu-se que sim, que Cataio era de facto a China. E bom, então o nosso Ricci não foi o primeiro europeu de facto a lá pôr um pé, mas foi o primeiro jesuíta e é o primeiro que vai ocupar-se da cristianização dos chineses. E é talvez o primeiro académico a lá ir. Os outros eram missionários, eram padres, ele é também junta-lhe esta função de académico. E portanto ele ficou fascinado desde o início com a cultura chinesa, aprendeu chinês clássico e vai passar grande parte do seu tempo a traduzir obras ocidentais para chinês e obras chinesas para ocidentais. Devemos ao Matteo Ricci este encontro verdadeiro de culturas. É uma verdadeira ponte entre culturas que se tinham desenvolvido paralelamente sem se tocar, não é? A cultura chinesa também tinha milhares de anos nesta altura e, portanto, sem se tocar, ir em descoberta deve ter sido incrível. Ele, como cientista, é o primeiro a marcar o encontro entre a matemática ocidental e a matemática oriental. E deve ter sido fascinante estas primeiras conversas perceberem que isoladamente tinham chegado às mesmas coisas, sendo que a matemática é uma invenção, não é uma descoberta. Quer dizer, divide-se, a filosofia da matemática divide-se isso. Se é uma linguagem que as pessoas inventaram ou se é uma observação da natureza. De facto, há duas árvores, mas duas é uma abstração que as pessoas tiveram que pular por cima. É muito giro. E, portanto, eles terem percebido o zero, por exemplo, que é uma invenção indiana, que só entra muito mais tarde na matemática, mas deve ter sido fascinante estas primeiras conversas, depois, claro, começavam a beber depois aquilo passava estragava depois tudo. às tantas confusas de E sentimentos. riam-se, 2 cervejas mais uma, dá 3. Onde é que está? 50 cervejas, já só há 30. Menos um barril. E depois até se confundia sentimentos. O saber da civilização arrebentada nisto. É isto. Depois às tantas, claro, já havia beijos na boca para aqui. Homens com homens, tudo já na altura. Agora, ele estudou também outra coisa, que é uma coisa muito incrível, que é o confucionismo, que era a base da religião e até do pensamento chinês. E ele percebeu os pontos de contacto que havia com o cristianismo e, portanto, ele vai usar isso para a sua evangelização. E por causa disso, não encontrou resistência e conseguiu abrir caminho em outros jesuítas. É uma forma muito única que foi deste encontro de culturas, que não foi assim no mundo todo, como nós sabemos. Ele até descobriu que já lá havia alguns cristãos, muito poucos, que tinham chegado logo nos primeiros séculos da nossa era, que viviam agora, eram os chineses, não é? E a semente
foi ficando, claro. Em 1949, quando os comunistas proibiram todas as religiões, havia 4 milhões de cristãos, entre protestantes e católicos. E hoje é a religião que está a voltar a crescer mais rapidamente. Já existem 50 milhões de cristãos na Índia. Agora, o que o nosso Richie também encontrou, uma coisa muito curiosa, uma comunidade de judeus na cidade de Kaifeng. Ninguém sabia que eles existiam ali. Uau. Ora, a China não era propriamente o lugar mais óbvio de se encontrar judeus, não é? E então lá encontraram, ninguém no Ocidente sabia disto, tinham ido no século VII, foram para aí um grupo de 2.000 fugidos, né, na diáspora judaica, e lá viviam, já sem contacto nenhum com a sua própria religião. Hoje são mais ou menos 1.000, vivem 20 pessoas desta comunidade em Israel e andam a tentar reavivar as suas tradições, voltar a ser judeus praticantes. Imaginem, encontrados no meio do nada. Incrível. O mundo parte e une-se outra vez, frequentemente e ciclicamente. Uau! E este tipo vai encontrar aquilo ali e diz assim: oh, Aquilo? Sim, aquela comunidade. Assim, Sim, claro. Como é que isto parou aqui? Nem trouxe nada. Não estava a contar com isto. Nem trouxe nada, tenho aqui um bocadinho de vinho, mas esta era. Sim. Eu acho que isto já nem está bom. Os trabalhos e a erudição do nosso Mateu não passaram despercebidos ao imperador chinês, que vai o convidar para ir para Pequim, que atualmente se chama Beijing. Foi o primeiro europeu a entrar e a poder andar pela cidade proibida. Isto é o complexo de palácios do imperador. São uma coisa incrível, a cidade proibida, lindíssima. Considerado o maior complexo de palácios do mundo, tem 9.999 salas. Coisa incrível. E foram-lhe dadas credenciais a poder entrar. Para poder Ele nunca conheceu... furar este mundo. Sim, para poder entrar, poder estar à vontade, seja lá a sua vontade aqui. Nunca nenhum europeu lá tinha Desculpem, entrado. 9.000... Porquê? 9.000... Aquelas coisas, superstições, provavelmente. Ai, que nervos. Vou lá fazer uma sala num instante, venho já. O toque é lixado. Tipo, que giro. Está bem apanhado. Parece um peladuro, É isso, alguém tem um biombo ou uma coisa assim do género. Ele, sim, menina, biombos para casa. Bom, ele nunca conheceu o imperador, porque o imperador era um homem muito tímido, não queria conhecer pessoas. Está bem, mais uma layer. Sim, lá está. E depois podendo. Esta misticidade toda, estes complexos nunca todos. Conheceu, isto é incrível, não é? Então não é. Mas o imperador adorava. E adorava, sobretudo, os conhecimentos cartográficos dele. O Matteo Ricci vai fazer o primeiro mapa do mundo com a tradução para chinês, porque não existia também essa... Quer dizer, tinha um mapa da China, mas não tinha um mapa do mundo, e há esta troca de conhecimentos cartográficos chineses e juntos com o Ocidente. Ele vivia em grande medida como um chinês, é verdade, vestia roupa tradicional, usava um nome, Li Matao, e era famoso em todo o Império Chinês. Porquê? Pelos seus conhecimentos, era um homem muito culto, e também pela prodigiosa memória, lembrava-se de tudo. Até assim, o imperador, por acaso, outro dia, a bica, parece-me que fui eu quando fomos ali à bica. E o imperador, e você? Ele nunca conheceu. Foi em Pequim que ele morreu, e agora, como todos os ocidentais, era suposto que o corpo dele fosse levado para Macau. Era assim. Os ocidentais têm que ser enterrados em Macau. Mas o imperador deu ordem especial que ele pudesse ser enterrado em Pequim, num cemitério feito especialmente para ele, e ele ainda lá está, um monumento em sua memória, a memória desta ponte entre os dois mundos. Claro, ele também tem algumas coisas bastante problemáticas, como tem toda a gente que viveu no passado, se nós olharmos com os olhos de quem está a ver hoje. Mas não deixa de ser um exemplo de como o encontro de culturas pode ser baseado no respeito e na curiosidade, além dele nos ter deixado talvez o seu maior legado, a imortal frase: "Oh menina, eu sei lá." Matteo Ricci morreu faz hoje 413 anos. Termina tão assim bem. sempre, por favor. Estava tão bem. É fascinante estas histórias. Então não é?